Fala galera, beleza pura? Boa tarde. Seguinte, tava conversando com alunos, vários momentos aqui na academia, e a gente escuta assim: ah, Lucas, é bom é igual você aí, que você tem um estúdio, academia, e chega aqui, só passa o treino pra gente e tal. Galera, acho que às vezes é fácil você ter um estúdio, você ter uma academia. Eu que já tive os dois, já tive academia e tenho um estúdio já há 6 anos. E eu sempre falo pra galera o seguinte, cara, eu não vejo esse ramo como um ramo de investimento, eu vejo como um ramo de propósito. Se você quer seguir a profissão, vai fundo, porque não é um ramo que você vai ficar rico. Ah, não, mas tem muita academia que é rica, aí o pessoal usa muito exemplo da Smart Fit. Cara, a Smart Fit é uma enquanto, é uma, é uma franquia, é, no meio de milhões de academias aí, entendeu? Você não pode tirar como base a Smart Fit para você comparar isso, para você tirar essa análise. Na maioria das academias hoje, o que eu vejo é dificuldade para ver dinheiro, para pagar a conta, por conta de administração, por conta de funcionários, entendeu? É difícil de você achar uma mão de obra qualificada, boa e compromissada na área para abrir academia antes do sol nascer e o cara ficar lá até de madrugada, até de noite, entendeu? Tendo bom comportamento, atendendo seu cliente bem. Muitas vezes o cara tá exausto, mal-humorado, então é muito difícil você achar mão de obra na área, é muito difícil de você pagar todas as despesas e ainda ver o lucro. E o investimento numa academia é altíssimo. Muitas vezes as pessoas não têm noção do valor de uma máquina de academia, entendeu? Principalmente quando se fala numa academia grande, que tem que ser máquinas ainda mais caras para aguentar o tranco, porque ali vai treinar gente de todo jeito. Gente que não vai ter cuidado com a máquina, gente que vai pôr muito peso, gente que vai socar a máquina. Então tem que ser máquina mais resistente ainda do que, por exemplo, um estúdio igual o meu, em qual a equipe do estúdio que passa o treino, que monta, que explica, então as máquinas, a tendência é durarem muito mais por causa disso, né? Então assim, vai fazendo uma conta de padaria aqui pra galera entender. Ó, vamos supor que você abriu uma academia. Vamos supor que você faturou R$ 100 essa academia. R$ 100, certo? Desses R$ 100, R$ 30 você põe aí de pagamento de funcionário. 25 a R$ 30 esses 100. Você põe aí de pagamento de funcionário. 25 a R$ 30. Por quê? Tô falando de uma academia, tá? Não é nem de um estúdio. Você vai ter funcionário de manhã, de tarde, à noite. Você vai ter funcionário sábado e domingo. Você vai ter faxineira, você vai ter secretária, você vai ter um monte de coisa nesse meio aqui, tá? Então, assim, põe que você tem desses 100, você vai pegar aí um terço dele, uma em média, aí, e vai gastar com funcionário, um pouco menos de um terço, né? 25 a R$ 30. Aí você tem o aluguel. O aluguel, você põe aí um aluguel. Aluguel de academia grande é caro, né? Você põe aí mais uns 20 a R$ 30 de aluguel, porque é despesa. É despesa alta isso aqui, o aluguel de uma academia grande. Você montar uma academia, uma estrutura numa cidade. E aí você põe manutenção, você põe investimento nas máquinas, porque academia você tem que estar sempre investindo. Hoje em dia, você tem que estar sempre melhorando e trazendo algo novo para o aluno, né? Então você põe aí mais de manutenção, de investimento, mais uns R$ 20. Pode pôr mais uns R$ 20 esses 100. Beleza? Então aí, ó, só aqui você já tem, ó, R$ 30 de funcionário. Você tem de aluguel mais uns R$ 30. E você tem de manutenção mais uns 20. Aqui você já colocou R$ 80, certo?
desses 100. E aí você tem ainda despesa de imposto, de contador, dessas coisas tudo aí que envolve ainda para você andar legalmente, né, numa academia. Foi mais uns R$ 5 aqui, R$ 85. Ou seja, de 100% te sobrou aqui, tô fazendo uma conta de padaria, uma conta boa. Te sobrou cerca de R$ 15, 15%. Isso aí eu tô te falando da realidade de uma academia hoje que está dando lucro da maioria das pessoas que mexem no ramo. Aí eu te falo, você vai investir numa academia mais de 1 milhão hoje, porque tá tudo caro, para você ganhar 15% de lucro. E desses 15 ainda que sobraram por cento, a maioria das pessoas quando montam uma academia financiam as máquinas. Então muitas vezes, a maioria, tá? Essas academias grandes, ninguém paga à vista, não. O pessoal vai no banco, faz o financiamento para comprar essas máquinas. Então muitas vezes esses 15% vão para pagar esse financiamento das máquinas por cerca de 2 a 5 anos, pagando esses 15%. Então o cara vai ter essa dor de cabeça todinha de lidar com o cliente, de lidar com mão de obra difícil, funcionamento de uma academia. Hoje em dia é praticamente segunda a segunda, os caras não param, então assim, é mais difícil ainda para você achar mão de obra ainda nos finais de semana. Então você vai ter essa dor de cabeça tudo para você não ter lucro. A maioria das academias nos primeiros anos não dão lucro, gente, entendeu? E aí você fala assim, mas depois desses anos eu vou ter lucro. Tudo bem, pode ser que sim. Agora, pode ser que não. Por que pode ser que não? Porque durante esse período, às vezes, vem alguém e abre uma academia próxima a você, do seu lado. Já tira um pouco de cliente seu. Aí você está contando que você vai manter esse movimento que você tem hoje no início, que a sua academia é algo novo. Tudo que é novo atrai pessoas. O difícil é você manter aquilo ali por muito tempo. Mas se vamos supor que aí você deu um azar de abrir uma academia do lado no mesmo nível da sua, de qualidade ou melhor do que a sua. Um concorrente, quando ele vai abrir algo do seu lado, ele vai tentar abrir um negócio do seu nível ou melhor, né? Se ele for vender o mesmo serviço que o seu, ele, para ser seu concorrente, ele vai querer abrir algo do mesmo nível que o seu ou melhor. Ele vai tirar aluno seu. Aí na hora, às vezes, que você está contando com esse faturamento, com esse lucro, para você tirar o seu, você perde um tanto de aluno aqui. E aí você, às vezes, se encontra num quadro que fala assim, pô, será que eu continuo isso aqui? Será que eu vou fechar essa academia? Porque eu não vou ter lucro, entendeu? Eu só tive dor de cabeça nesses anos. Na hora de eu ver meu dinheiro, eu perdi meus clientes, boa parte dos meus clientes aqui, que vão fazer toda a diferença no meu faturamento, no meu lucro. Então, assim, o que eu tô querendo dizer, gente? Essa área nossa, e eu falo isso com propriedade porque eu já tive academia, e já tive estúdio, e já tive sócio em academia, que é um outro problema também, que às vezes você pode encontrar. Não tô falando que eu tive problema, mas eu tô falando que se você tiver uma sociedade, às vezes ainda pode acontecer alguns problemas no meio do caminho, entendeu? Então, por que eu falo com você que essa área que eu vivo, de esportes, isso vale, cara. Vão enquadrar outras coisas aí, vão enquadrar beach tênis, crossfit, tudo isso. Se você não é da área, se você não entende do ramo e você tá vindo como um investidor nisso aqui, muitas vezes você pode se decepcionar e quebrar, e perder às vezes muito dinheiro nisso, porque você vai investir pesado nisso aqui, você vai investir pesado, e a chance de você às vezes não ver nenhum lucro é muito grande. E eu falo isso porque hoje, cara, se você jogar no Google aí, academias à venda, é muita academia fechada que está sendo vendida no Brasil, é muita academia. E, mas é porque às vezes não teve administração. Com certeza, às vezes não teve administração, não teve visão. Mas tem pessoas aí famosas, eu conheço influenciadores que eu sigo, entendeu? O próprio Gorgonoide, outros influenciadores desse meio,
que são famosos, abriram academia e recentemente fecharam, porque não dava lucro. Aí vendeu a academia fechada com outro amigo dele, entendeu? Por quê? Porque não viu lucro. Então, assim, cara, é um ramo que eu tô nele há muito tempo e gosto, amo o que eu faço, mas o que mantém a gente nisso é o propósito. Porque o dinheiro, cara, é muito pequeno. A Smart Fit, gente, é um exemplo só no Brasil todo. Mas quantas Smart Fit você vê por aí? Quantos donos de Smart Fit, de Smart Fit milionário você vê por aí? Não é assim igual as pessoas pensam. Essa marca sim deu certo, mas não é porque essa deu certo que as outras 40, 50 mil academias vão dar também, entendeu? As pessoas às vezes olham um exemplo de uma pessoa que conseguiu e acha que aquilo ali vai ser o exemplo que ela vai se tornar um exemplo igual àquele. Não é tão simples assim, entendeu? Então eu tô gravando esse vídeo porque eu escuto muitas vezes de aluno que acha que uma academia dá muito dinheiro, que é fácil, que é só você abrir e comprar umas máquinas, que você vai ser um empresário e vai ganhar. Não, não é assim não. Não é assim não. E isso aqui, se eu falar de um estúdio ainda é menor, é uma empresa muito menor do que uma academia grande. Aqui eu dei um exemplo de uma academia grande. Os números do estúdio é muito menor do que esses, entendeu? Nem se compara. Se eu dei um exemplo de um faturamento aqui de uma academia dessa grande de R$ 100, né? Um exemplo simbólico, só para a galera entender, um estúdio vai faturar em torno de 20 a 30. Só que a despesa do estúdio é muito menor também, é tudo proporcional, entendeu? E o estúdio também vai sugar muito do dono, porque é o seguinte, você vai pôr instrutor, você vai pôr personal para atender os seus alunos, tem uma série de fatores que, se você não for da área, se você não trabalhar no seu estúdio, de problemas que você pode enfrentar. Que o personal ele fica muito em cima de aluno, convivência com aluno, então assim, tem várias brechas de problema quando você fala de convivência de ser humano, principalmente homem e mulher. Então assim, é muito BO. Então assim, por que eu não abandono, não saio do meu estúdio? Hoje eu fico aqui 100% do tempo, entendeu? Eu dou manutenção nas minhas máquinas, eu faço tudo. Eu conserto as coisas, eu sou faxineiro aqui. Eu brinco que eu faço, eu brinco com os meus alunos o seguinte: eu sou secretário, eu sou faxineiro, eu sou manutenção, eletricista e por último eu sou personal. Por quê? Porque eu faço tudo para enxugar custo, porque senão você não vê dinheiro. No final do dia, você tem que pagar a conta, você tem que pagar investimento. Comprei escada, você divide 10 vezes uma escada dessa, você compra máquina, comprei outras máquinas também, dividido. Então no final do dia, se você não tá ali, se você não enxuga o custo, não sobra dinheiro para você, entendeu? Então assim, por isso que eu falo, é muito bom para quem tem um propósito, para quem ama isso aqui. A pessoa vai ser feliz porque ela tá fazendo o que ela ama, mas não é por dinheiro, entendeu? Isso aqui não é igual na bolsa de valor que você investe lá, você pega uma ação boa e você consegue fazer um dinheiro e tal. Não, não é simples assim, você tem que acordar cedo e ralar. É isso que eu falo com a galera. Eu sou muito feliz, não tô reclamando, nem tô me vitimizando, só tô mostrando a realidade de uma microempresa desse ramo que eu trabalho há tanto tempo e eu sempre mexi com isso. Então, assim, só para mostrar pra galera, porque esse assunto rola muito aqui na academia, tá joia? Valeu, eu puder ajudar. Quem precisar de trocar alguma ideia sobre a academia, se eu souber responder, eu tô aqui, pode me chamar no direct, que eu tô aqui para ajudar. E valeu aí, galera. Tamo junto. Boa tarde.